Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Chega junto, né? Tá no ar mais uma edição do Mix Tudo. Gui Pá, como você tá? Tudo bem, Gigi? Eu tô bem, e você? Tô ótima. Gui, Então eu tá nunca bom. sei se é fim de tarde ou início de noite, 6 horas. Cara, eu falo boa tarde. É, né? Eu falo boa tarde. Então, boa tarde, Brasil, boa tarde, Gigi, boa tarde, Babi, e é nóis. E como a gente tá pro Brasil todo, né? 6 horas, horário de É Brasília. isso. Muita gente acompanhando a gente no trânsito, em casa, de home office. E é o seguinte, Gui, segundo semestre chegou agora com agosto, né? O agosto, Sim. que é um mês enorme, né? Todo mundo fala de agosto. Aniversário da minha avó em agosto, Deus a tenha. É? É. E junto com o mês de agosto, com esse segundo semestre, vem prova de vestibular pra alguns e volta às aulas pra outros. Boa. Aí você deve estar pensando, Gi, mas não, né? Agora, com pandemia, não tem nada disso. Mas tem, Guipa. Tem, claro que tem. Então, seja de modo à distância ou presencial, que ocorrerá em alguns meses, né? Quando a gente fala em estudar, existe uma coisa que todo mundo, todo estudante precisa fazer, que são testes e provas. Não é simplesmente vou estudar, vou começar um curso. Você tem duro, que passar no quê? É duro. Vestibular. Chega até arrepiado, dói o peito quando fala prova pra mim e teste. Porque a ansiedade. Não, porque eu vou mal mesmo. É, porque você vai mal. Nossa. Mas você não estuda, então, antes? Você Cara, não eu se estudava prepara? no dia e me lascava. Eu vou contar mais sobre o assunto, mas assim, não me orgulho disso, viu? Você que tá ouvindo, menino, você que tá ouvindo, menina, estude. Estude mesmo e não fica aí dando desculpa por conta da pandemia, né? Exato. Então é sobre esse assunto que a gente quer saber a sua opinião hoje. Chega junto com a gente no 11-981801000. Responde o seguinte, você curte fazer provas? Tem gente que gosta? Parece estranho, mas tem gente que gosta, Não, vai bem, né? eu gosto. Se eu fosse bem, eu gostava também. Oxi. E se você fica muito nervoso ou nervosa antes de tirar, né, de letra aquele teste que ficou esperando, a gente quer saber, porque muita gente se prepara, sabe tudo e na hora H o que acontece? Dá apagão. Eu não acredito muito nisso não, viu, Gi? Vou Ai, falar sobre isso também. Então, eu aqui, acho ó, que a prova quem viva tá na estuda tua vai. frente. Quem estuda vai. Não. Emocional, gente. Emocional tem que tratar. Olha, eu sou a prova viva. Então vai mandando pra gente a sua relação com as provas, com o vestibular, né? Boa. Como é que você se sai, se você fica muito nervoso, nervosa, fica preocupado com o tempo, né? Fica lutando contra o relógio. Sim. Manda sua mensagem pra gente no WhatsApp da Mix, a gente vai colocar no ar, trocar uma experiência aqui e você vai concorrer automaticamente um tablet multilaser M10A Lite pra você estudar. Estudar pro vestibular. Preciso, no tablet. preciso no tablet para voltar a estudar, pô. Mas calma, que para falar sobre esse tema, a gente vai receber o Luciano Romano. Ele é diretor de marketing da Universidade São Judas. Para quem não sabe, São Judas tem São Judas Live. Você Aham. tem a possibilidade de estudar à distância. Que maravilha. E agora ficou muito louco, né, Guipa? O Brasil Ficou. todo pode estudar em qualquer universidade à distância. Maravilhoso, exatamente, com Facilita, contato, né? contato com seus colegas, contato com professores, isso é muito bacana. Tem uma aula à distância, mas que você tem o contato com a galera. Agora, rapidinho, antes da gente ir pro intervalo, eu tava brisando aqui, você falou sobre tempo de prova, né? Aham. Você sabia que, quando eu era mais novo, chegava a hora pra fazer a prova assim, ó, aí eu terminava rápido. Aí eu olhava pros CDFs da sala, CDF, pra quem não sabe, pessoa que vai muito bem, obrigado, entendeu? Os inteligentes da sala. Não precisa nem estudar, né? Já Aí eu chega falava sabendo. assim, meu, esses caras não terminaram ainda. Eu tinha vergonha de ser o primeiro a entregar a prova. Eu esperava os inteligentes entregarem pra eu entregar, mesmo já tendo terminado a prova. Porque eu tinha vergonha de ser o primeiro, porque assim, quando eu era o primeiro, o pessoal ia fazer assim, ele vai errar tudo, sabe um negócio assim? Que eu nunca fui muito Zoado, bom. né? Eu era meio patinho feio na escola em termos de estudo, mas tá bom. Mas Eu tô acontece, aqui hoje. né? Tinha os nerds lá da minha sala que não estão aqui na Mix. Eu tô. Então, gente, chega junto, vamos bater papo sobre vestibular, prova, enfim, tudo que você quiser falar com a gente, vem que esse é o momento, né, Isso. Guipa? Vamos começar com música. que Agora. Pra ouvir música não precisa estudar. De jeito Vamos nenhum. nessa. Mix Tudo. Alok, Jason Derulo, Don't Cry For Me, sonzeira aqui na nossa noite do Mix Tudo. E hoje o papo é sobre vestibular, fazer prova. Sim. Tem gente que odeia, entra em pânico só de pensar. Terrível. Eu entro em pânico só de pensar, pra falar bem da verdade. Como eu disse, eu não tenho orgulho em falar isso, mas eu nunca gostei muito de estudar não, viu, Gigi? Cara, eu admiro quem passa nessas universidades federais. Eu também. Estudando. Tá maluco, cara. Tá em maluco. medicina, às vezes, né? E Nossa. estuda em casa, às vezes não faz nem cursinho. Exato. Como pode? Eu não me dou bem estudando em casa, sabe? Eu não me dou bem estudando numa faculdade, numa instituição que dirá em casa, entendeu? E assim, o pior Tá de bem tudo, estudando, né, meu Guilherme? pai é professor, minha mãe é professora, então você imagina. Você tá zoando. Juro por Deus, meu pai é professor universitário, minha mãe também. Então, assim, meus pais ficavam loucos comigo, né? Quando eu tava na época de escola, na época de faculdade. Eles pesavam na minha, só que não tinha jeito, cara. Eu não conseguia, não dava bem, sabe? Eu batia a nave estudando, cara. Meu, santo de casa não faz milagre. Bem Não que o povo vai, fala. não vai. E eu sempre fui, modéstia à parte, inteligente, mas eu não era esforçado, entendeu? Eu era meio acomodado. Uma coisa que meus professores falavam era o seguinte, que eu Me ficava conta. caçando borboleta na aula. Como assim? Essa expressão eles gostavam de usar comigo. Ó,
seu filho é muito inteligente, fala meu pai, mas ele fica caçando borboleta na aula. Por exemplo, eu tô prestando atenção aqui em você. Eu sou assim, inclusive no estúdio, não sei se vocês Sim, já perceberam. eu já. Eu tô conversando com você, aí você tá falando comigo. Daqui a pouco, sei lá, passa uma barata aqui do lado assim, ó. Eu vou parar e olhar pra barata com você falando comigo. Eu sou meio assim, sabe? Eu não presto atenção nas coisas. Será Meio que você é desligado. déficit de atenção? Deve ser, né? Não sei o que é Bom, isso, enfim. mas eu sou feliz com isso, não tem Não, problema, é. entendeu? Eu sou meio louco, mas eu sou um louco consciente. Ô, Guipa, mas então você falou que você não ia bem nas provas, porque Não. você não estudava. Então você acredita que quem estuda, tá tudo certo? Cara, é assim, ó. Miguel quem fala que fica nervoso? Então, é assim, ó, eu estudava no dia. E bem mais ou menos também, viu? Por isso que eu ia mal. Mas eu sempre que estudei mesmo. Sabe quando seu pai e sua mãe falam assim, hoje eu vou estudar com você, seu moleque? Porque é o seguinte, você precisa ir bem na prova. Aí eu estudava com eles e eu ia bem. Então era cara de pau mesmo. Nossa, Guipa. É, problema era estudo. Mas também, gente, cada um tem o seu jeito de aprender, né? Não existe método pra todo mundo, sabia, É duro, Guipa? cara, é Tem difícil, gente que né? é mais lúdico, tem gente que prefere assistir vídeo. Muita gente É. fala assim, ó, você estuda bastante? Eu prefiro jogar videogame quando eu estudava. Ela. Então. Não gostava de vídeo, não gostava de lúdico. Sério? Mas na tua época não tinha vídeo, né? Não tinha nada. Na minha Tinha também videogame. Não. É videogame. Adorava né? videogame. Então, por isso que a galera... Então, mas muitas pessoas falam assim, você estuda bastante? Ah. O que é estudar pra cada um? Tem gente que gosta de ler, Sim. tem gente que fica vendo vários e vários documentários, Sim. filmes pra poder aprender. Eu acho Sim. eu acho que não tem um método, né? E tem Estudar gente que não não é só estuda. sentar ali e ficar lendo e copiando e anotando, E, né? Gigi, tem gente que não estuda. É. Tem gente que, presta atenção na aula, só chega em casa, cara, dá uma resumida aqui, uma resumida ali e já era, Brasil. Vai Foco, que né? vai, exatamente. E é bem complicado, cara. Eu, quando eu tiver um filho, eu vou fazer com que meu filho seja diferente de mim, estude, entendeu? Sabia que Tomara, né? Você sabia que eu tenho um problema também. Eu nunca acreditei muito em mim, sabe? Teve uma fase, na verdade, teve uma fase que eu não acreditava muito em mim. Teve uma fase que eu comecei a acreditar muito em mim. E aí eu comecei a mudar Nossa, o meu isso é legal, pensamento e comecei a evoluir. Porque eu acho que quando a gente acredita na gente, é o primeiro passo pra gente ter sucesso. Mas na época de escola, eu acho que pelo fato de eu não ser um bom aluno, eu não acreditava em mim. Então, vira e mexe, eu falava assim, eu não vou conseguir chegar em tal lugar, não vou conseguir fazer essa prova, não vou Nossa, conseguir isso é fazer muito isso. legal, E aí, o isso que é muito acontece? legal. Eu me lascava. Por exemplo, meu primeiro emprego foi no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O meu TCC, trabalho de conclusão de curso da faculdade, foi sobre o Mauro Betti, que na época era um jornalista de lá. E quando eu fui fazer entrevista com os profissionais de lá, eu olhei aquele lugar, eu lembro perfeitamente, eu falei para um brother meu que tava fazendo junto comigo, cara, eu queria muito trabalhar aqui, mas eu jamais vou conseguir. Aí ele, por Não quê? acredito. Eu jamais vou conseguir porque esse lugar aqui é pro pessoal inteligente, eu não sou inteligente. Olha como a gente se boicota. Nossa, Guipa. E aí eu mudei meu pensamento e hoje eu tô na Mix, cara. Olha, Brasil! Guipa, você entendeu o tanto de gente que tá se identificando com você agora? Mas é. E que amanhã vai falar, mano, eu posso, eu quero, eu consigo. É e isso. é isso. É isso, Brasil! Nossa, o Guipa, quando tem assunto assim, o Guipa inspira a gente. Já tô com vontade de fazer o vestibular, outra Vamos que faculdade. vamos. Eu também. Vamos Mentira, ouvir aqui não a tô, galera. Não tô nem um pouco. Passou, Boa passou. tarde, Guipa. Boa tarde, Gigi. Boa Aqui é o tarde. André de Taguatinga, Brasília, DF. Olha, eu vou mais pelo que o Guipa mencionou aí. Eu acho que a pessoa que tem que estar preparada, a pessoa que está preparada vai lá numa boa e se dá bem. Eu não me dou bem quando eu não estudo. E quando eu estudo não tem problema nenhum. Né? Vários cursos que eu já fiz foi assim. Tá bom? Um grande beijo aí pro pessoal da Mix. Beijo. Aí, Guipa. É que tem pessoas que têm realmente dificuldade em termos de ser nervoso, dificuldade de se expressar, Ansiedade. ser acuado, ansioso. Então toda a generalização ela não é legal, entendeu? Peço até desculpa por ter generalizado esse ponto. Mas só brincou também, Exato. né? Acho que nada tá certo e nada tá errado. A gente não tem como julgar. Quando a pessoa ela tem uma linha de raciocínio boa, ela não é ansiosa e tal, se estudou, vai bem, entendeu? É real. Isso é verdade, mas depende do emocional, é isso. Vai mandando pra gente aí a sua mensagem no 1198880. Você curte fazer provas, fica muito nervoso, nervosa, ou é daquelas pessoas, né, que passa aquela semana estudando sem parar, foco, chega lá e arrasa sempre. Doído. Manda aí no 1198880 vamos de música e daqui a pouquinho tem mais. Bora, Brasil! Mix Tudo. Liz Capaldi, Someone You Loved, fechando o primeiro bloco musical de hoje aqui no Mix Tudo. E Boa. olha só, segundo semestre chegou, com ele provas pra você fazer o vestibular, ingressar na faculdade, mesmo em momento de pandemia, dá pra estudar à distância. Sim. E é sobre isso que a gente tá falando aqui hoje. Como é que você é na hora H de fazer a prova? Opa! Quando você chega lá, você fica nervoso, nervosa, É estuda isso. bastante ou não pra prova, cola. Então, manda aí a sua opinião pra gente no 11988801000. Hoje ainda vamos conversar sobre esse tema também com quem entende do assunto, né? O Luciano Romano, ele é diretor de marketing da Universidade São Judas e vai trazer muita coisa legal pra quem quer estudar hoje. Que no maravilha, programa. cara. Eu tava falando em off aqui, uma diquinha rápida pra Aham. você, antes da gente ir pro intervalo. Depois? Então Depois. depois eu dou a dica, Brasil. Vou segurar a audiência, hein? Tipo o João Segura! Kleber. Para. Para.
mix do Brasil. Mix Tudo. De volta aqui pra todo o Brasil, Mix Tudo na área. E hoje a gente tá falando daquele momento de fazer prova, teste, seja na escola ou na faculdade. Boa. Ai, o cabelo até cai, né, Guipa? Ah, como cai, viu? Semana de prova não é fácil. Eu tava aqui, ó, lembrando das matérias, né? Por exemplo, português. Português eu ia bem. Você ia bem? Português eu gostava. Aí, biologia, não. Não. Física também não. Não era legal, aquelas fórmulas lá, não era legal. Matemática também não era legal. Não? Línguas eu gostava, inglês e espanhol ia bem. Eu era apaixonado pela minha professora de espanhol. Ah, mas isso acontece. Sabia? Isso Nossa, aí é um eu achava ela grande demais de impulso maravilhosa. pra gente prestar atenção na aula. Ela era tipo uns 25 anos mais velha do que eu, mas ela era maravilhosa. E eu estudava, a única matéria que eu estudava era por causa da minha professora, coisa linda, quando eu tinha meus 15 anos, então novinho, né? Coisa besta, enfim. Mas exatas eu nunca ia bem. E sabe como que eu fazia pra tentar ir bem exatas? Como? Eu ia escrevendo, teoricamente, a minha cola, escrevendo, montando minha cola pra prova, não que eu levasse pra prova, Mas entendi. escrever faz Mas memorizar escrevia, mesmo. exatamente. E aí dava certo, cara. Eu ia escrevendo, aí às vezes eu nem precisava levar cola. Porque eu falava assim, já estudei porque eu tô escrevendo. Mas Não é? por exemplo, pra memorizar as coisas, pra entender, eu preciso escrever. Então, exato. Dói a mão, mas eu escrevo. Sim. Agora, Guipa, Ah. imagina, tem várias pessoas que estuda, sabe todo o conteúdo e na hora que chega lá, dá um branco. Sim. Ansiedade, foi o que a gente disse aqui. Então, a gente fez uma pesquisa em cima do tema Ah. e descobrimos que existe uma ansiedade gerada pela matemática. Uma pesquisa apontou que essa ansiedade afeta o córtex frontal do nosso cérebro e prejudica a memória, gerando uma maior dificuldade de fazer os cálculos. Que loucura! Que doideira, cara. Caramba, eu fico chocado com essas coisas, sabia? Sabia que calculadora científica não sei usar? Nossa, eu nunca... Gente, aquilo é muito difícil. Gente do céu. É muito botão. Mas eu sei escrever bebê na calculadora. sim, Sabe escrever bebê na Mas calculadora? pode falar uma coisa? Eu sei escrever Ô, bebê. Guipa, mas vou te falar, cara. A gente estuda, mas a regrinha de 3 não lembro. Você tem ideia disso? É grave? Eu fui ensinar minha irmãzinha a fazer um dever, eu não lembrava. Demorou. Começa ela. Regra de Demorou. 3 eu sei. Agora é a fórmula de Bhaskara. Aí, ó. Não Aí lembro. É menos 4 raiz quadrada de delta sobre 2A. Que isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, Que pesquisei o quê, pesquisou. menina? Ele tava Juro pesquisando. que não. Não, ô Guipa, para. Juro por Deus que não. Não, Eu acho que eu não. errei, eu acho que não é essa. Gente, fala aí, ele errou, né? Me Eu ajuda. tenho certeza que eu errei, Não, cara. o Guipa não. Eu juro pra você que eu acho que eu errei, cara. Enfim, ó, como é difícil, a gente não lembra, né? Difícil, Se cara. a gente não usa, a gente não lembra. E assim, matemática ainda não tinha tantas. Agora, e física? Sabe o que eu Física fico era fórmula pensando? atrás de fórmula, claro, conta. Ô, Guipa, sabe o que eu tô pensando aqui? Na nossa época, né? Aí é complicado, né? Você vai lá, não leva cola, porque você pode ser pego e dá ruim. Sim. E agora, com o ensino à distância, as pessoas fazendo vestibular de casa, Mas como é que não faz? cola? Mas tem um professor, acho que tomando conta, Não, fica, né, pelo né? Zoom. Mas mesmo dá pra você assim, dar uma né, aqui, olhadinha, ó, né? ó, exatamente. e o chão? É louco, é Escreve. louco. Tem uma Meu, vez eu será fui que vai fazer rolar isso? Ó, acertei ou não a fórmula de Bhaskara? Meu Deus! Babizinha tá vendo aqui, ó. Peraí, é muita coisa aqui, Babi. Então eu errei, né? A... Não, então eu errei. Não, X elevado a 2. X elevado a 2 errei. mais B, X mais C igual o quê? Errei. A 0, Então errou. errei com Gente, força. esquece isso aí. Sabia que uma isso aí, vez- ó, vou ter que estudar mais 50 anos pra aprender. Cara, de a novo. coisa mais triste do mundo é quando você é pego com uma cola na prova, né? Eu lembro que uma vez Nossa, tinha um professor mal. novo que foi dar uma prova pra mim. Ah. E aí, tipo, os caras já tinham dado a letra pra ele, que eu e outro camarada meu lá, a gente não ia muito bem, né? Uhum. E aí ele pegou, já chegou na sala dando uma intimada, falando que ele era professor de estudos jurídicos e tal, advogado, e que ele ia ficar de olho em todo mundo que tivesse com cola, que ele não ia dar boi pra ninguém, não. E aí eu falei, sabe aquela maneira de querer ser mais esperto que os outros? Aham. Aí eu já tava com a colinha aqui no bolso e tal, a hora que ele virou de costas pra passar a prova pro cara que tava aqui atrás, já peguei a cola e coloquei no bolso. Só que eu acho que alguém já deve ter falado pra ele que eu tinha essa mania de fazer isso. Não façam isso, tá, gente? Gente, Pelo amor de não Deus. façam. Eu tô contando a história da minha vida, porque minha vida é um livro aberto. Minha mãe fica até brava às vezes que minha vida é um livro aberto aqui na rádio. E aí ele pegou, a hora que ele entregou a prova do cara que tava atrás de mim, ele já voltou pra mim, pegou a prova e fez assim, ó. E balançou. Nossa. E aí a colinha caiu. Aí ele falou assim pra mim, juro por Deus, ele falou assim pra mim. Aí, alemão, ele fez assim, ele nem sabia meu nome. Aí, alemão, eu falei pra você, eu sou advogado. Eu falei que eu ia pegar os caras que querem dar uma desperta na sala. Aí eu falei, tá bom, professor, pode me levar. Não vai me Nossa prender? senhora, Não essa aí lembra? foi complicada, Foi doído, né? foi doído. Tem participação, Guipa, Vamos vamos nessa. ouvir? Fala, Guipa, fala, Gigi. Oi. Olha, eu sempre fui da turma do fundão. Hoje eu Eita. sou professora. Oi, aí. Eu tenho 2 filhos totalmente diferentes. Maravilhoso. Um é super aplicado, o outro é super de boa. E graças a Deus eles conseguem se virar bem mesmo com jeitos totalmente diferentes. Maravilhoso. Eu acho que a questão é você ter confiança do que você está fazendo, é você saber que você